Como é que estão os atendimentos de vocês? Quais são as dúvidas que vocês estão tendo? O que eu tenho percebido é que a gente precisa trabalhar um pouquinho a questão da prática também, tá? Eu percebi que as pessoas estão com medo e aí isso paralisa e as pessoas param de atender. E a única forma de você efetivamente tirar o medo é praticando, né? A Alessandra sabe bem disso. Isso mesmo, Alessandra. Então, quanto mais você atende, mais você ganha confiança, tá? A Gerlânia Cabral. Atendimento no chão. O que devo usar como apoio? Apoio para o cliente ou para você, Gerlânia? Porque assim, para o cliente, você vai precisar somente de um travesseiro no máximo, ou de um rolinho para o joelho. Então, às vezes, assim, para ficar perfeito ali, você vai levar o colchonete, ou o tatame, ou o futon, ou um edredom, tá? Um edredom japonês. Eu postei lá no meu foi no grupo de alunos. Eu vou colocar aqui 3 opções de futon, tá? Para quem gosta de atender os shiatsu no chão. Vou colocar nos stories depois. 3 opções, tá? E essas opções, assim, tem uma que é mais cara, né? Que é uma perfeita, assim, porque ela já vem toda embalada, ela vem um forro para você colocar o futon no chão, ele já vem todo com a característica japonesa e tudo mais. E ele já vem também dentro de uma sacola para você fazer o quê? Para você transportar a domicílio. Depois tem uma outra opção média de valor, né? Que esse mais caro é em torno de R$ 1.000, tá? É quase o valor de uma maca. Então, se você está em dúvida, mas você gosta do shiatsu, porque no chão, mesmo no tatame, você consegue trabalhar com a reflexologia e você consegue trabalhar também com o facial. É um pouquinho pior, mas dá para você trabalhar com facial também, tá? Principalmente se for no shiatsu, né? E dá para você trabalhar ali também com a reflexologia podal, com o cliente deitado no futon. Então é tranquilo isso, tá? E depois também tem um outro futon de mais ou menos R$ 500, que é vendido na Tokstok até, tá? Que é uma opção, que aí já vem com um travesseirinho. Mas se você quiser acrescentar um rolinho para colocar embaixo do joelho, lembra que eu falei? Quando você deita o cliente e você faz ele dobrar um pouquinho os joelhos, isso deixa ele mais confortável. Então você coloca um rolinho embaixo ali do joelho dele e isso ajuda a deixar ele mais confortável. Então isso também é bacana, tá? E além disso, o que mais que a gente tem? Tem uma outra opção mais em conta. Ele é um pouquinho mais estreito, mas é uma opção também que a gente tem, que você vende lá no Mercado Livre. Aí esse é mais barato, em torno de R$ 100 a R$ 150. Vai depender da época. Eu vi esses dias abaixo de 100, um pouquinho abaixo de 100, 90 e poucos, R$ 100, mas é porque estava em promoção. Mas nem sempre vai estar em promoção lá disponível para todo mundo. Então, às vezes, eu vou mostrar para vocês, mas às vezes ele vai ficar mais caro daqui a um tempo. Mas pelo que eu vi ali, o preço não passa de R$ 150. Qual que é a diferença desse de R$ 150? É que ele é um pouco mais estreito, né? Mas como a pessoa está no chão, não tem muito problema o braço ficar para fora, assim, mais ou menos, tá? Então, por mais que ele seja um pouco mais estreito, ele já vai dar uma cara interessante no seu atendimento. E em termos de tamanho, ele acaba acho que tendo 1,80 m, então isso é tranquilo para você atender os clientes também, tá? A Alessandra falando assim, ó, só aprendemos no dia a dia. Faço sempre cortesias para buscar novos clientes e adquirir mais experiências. Isso mesmo. E essas cortesias, elas têm data de validade. Por quê? Porque conforme você vai aprimorando, conforme você vai preenchendo a sua agenda, você pode ir diminuindo a liberação das cortesias. Mas no momento em que você ainda está em evolução, e aí sempre que a gente fala lá, por isso que eu tenho a trilha do sucesso no meu na minha mente, assim, para vocês. Porque quando você está em formação,
você tem que atender todo mundo de graça mesmo, não é nenhuma questão de cortesia. Lembra? Passado essa fase da formação, que é quando? Quando você atende pelo menos 50 atendimentos completos, gratuitos, com feedbacks positivos. Ou seja, que a pessoa conseguiu relaxar, que a pessoa conseguiu aliviar a dor, que a pessoa realmente gostou do seu atendimento. Então, a partir do... mesmo ali também, se for um feedback assim, ó, pode melhorar isso, faltou isso, aquilo, não tem problema, né? Vocês vão ver que no final dessas 50 sessões, as últimas 10, por exemplo, a tendência é que você já esteja bem melhor. Lógico que quando você pega um caso mais grave, você não vai ter aquele resultado, né, de uma hora para outra. Não é assim, você ainda está em formação, tá? Você ainda está em formação. Então a ideia também, nesse período, não é pegar alguém que está lá com uma hérnia de disco super aguda ou que está com um problema no ombro específico, né? Vamos pegando pessoas, mas com a ideia preventiva. Isso também faz a diferença para a gente começar a ganhar essa experiência e ganhar confiança, tá? Passado esses 50 atendimentos, você começa a ter a possibilidade, ou você meio que, acredito que você já está pronto para começar a cobrar pelos seus atendimentos. Só que nessa fase, né, a sua agenda está vazia ainda, provavelmente. Você está começando, você está entrando na fase iniciante do massoterapeuta. Então, a partir desse momento que você está na fase iniciante ali, você vai começar a cobrar, mas como a sua agenda não está cheia, você pode sim e deve, né, oferecer as cortesias para que as pessoas conheçam o seu trabalho. Quanto mais pessoas conhecerem o seu trabalho, maior a chance de você conquistar novos clientes. A questão é você direcionar essas cortesias. Não adianta a gente dar cortesia por cortesia, tá? Então, conforme a gente vai trabalhando, a gente tem que evoluir isso, direcionar essas cortesias, de acordo com o nosso público-alvo, tá? De acordo com o nosso público-alvo. Então, isso é importantíssimo, porque aí você vai conseguir comunicar com eles e aí provavelmente a chance de sucesso, de retorno dessas cortesias aumentam significativamente, tá? E aí, né, de acordo com o meu pensamento que eu venho trabalhando, você vai demorar nessa fase iniciante, ou um período assim que a gente considera bem normal, seria em torno de 3 a 5 meses. Tem uma variação razoável nesse aspecto, tá? Então, de 3 a 5 meses é o tempo que você vai passar na fase iniciante. E isso representa aproximadamente ali uma capacidade, tá, de você atender pelo menos 300 atendimentos. Então, essa fase iniciante, assim, né, que você ainda realmente está na fase iniciante, seria, né, nesse termo. Então, se você atender aproximadamente 300, 400 clientes, você já vai estar próximo do próximo nível. Então, eu venho trabalhando, às vezes, com algumas métricas para ajudar vocês a entenderem melhor essas transições ou as evoluções de vocês. Então, quando a gente falava só dos tipos de sucesso, das conquistas, não era algo muito palpável ainda. E aí agora eu tenho percebido que dá para a gente trabalhar também em relação ao número de atendimentos. Por quê? Porque na formação, né, eu tenho certeza que se você fizer 50 atendimentos, você vai estar pronto para iniciar profissionalmente. Então, a partir do momento em que você, tá, realizou lá 50 atendimentos completos e gratuitos, você já pode começar a cobrar pelos seus atendimentos. Então, você entra na fase iniciante e na fase iniciante você já é, sim, um massoterapeuta profissional. Por que profissional? Porque profissional quando você começa a cobrar pelo seu serviço. Como a gente falou agora, nesse início vai ter muita cortesia ainda. Atendimentos gratuitos.
porém com outro objetivo, com o objetivo de divulgar o seu serviço. Então você já é um massoterapeuta profissional na fase iniciante. E essa fase iniciante, ela vai durar até quando, tá? Lógico que vai depender da sua dedicação, do seu tempo disponível. Muitas vezes as pessoas nessa fase ainda estão trabalhando em duas atividades, né? Tá fazendo a transição de carreira, né? Então nessa fase, quanto mais você se dedicar, mais rápido você vai passar. Assim como também na fase iniciante. Por quê? Porque o número de atendimentos vai te ajudar a ter um parâmetro em relação a isso. Então, vamos, né, basear aqui 400 atendimentos, tá? Então, se você realizou 400 atendimentos, tá, na sua carreira, você já vai estar pronto para passar para o próximo nível, que é o quê? É a fase júnior. Então, você sai da fase iniciante e entra na fase júnior. Nessa fase júnior é a mais complicada. Eu sempre falo isso. Então, se você pensa assim, ó, você já fez 50 atendimentos, para chegar no 400 você precisa atender mais 350 atendimentos. Parece um número muito grande, mas se você pensar bem, tá? E você atendendo 2 clientes por dia, durante 20 dias num mês, isso dá 80 atendimentos. Então, significa que em 4 a 5 meses, você já vai estar fazendo essa transição. Olha o que eu estou falando. Agora, se você atender 3 clientes por dia, durante 20 dias no mês, você já vai diminuir isso significativamente. Então, para vocês verem que o número parece alto, mas na prática não é tão difícil de você fazer isso. Tá? Não é tão difícil de fazer isso. Isso que eu estou falando de você trabalhar 5 dias na semana. Não estou falando para você trabalhar 6 dias na semana. Eu sempre trabalhei 6 dias na semana. Para facilitar as contas aqui de cabeça, a gente fala 5. Para arredondar para baixo. Então, para vocês verem como que é mais fácil na prática, né? E eu sempre trabalhei 6 dias na semana. E eu tenho certeza que os meus alunos, o pessoal que está aqui, eu sei que vocês também têm essa disponibilidade ou têm esse conhecimento dessa necessidade de trabalhar 6 dias nas semanas como massoterapeuta, principalmente de sexta e sábado, né? Alguns até trabalham de domingo também. Hoje eu não atendo mais de domingo, embora uma outra emergência eu já fui, né, semana retrasada, que era uma trombose, um caso grave que eu fui atender com acupuntura, tá? Então, por exemplo, o paciente falou assim para mim, estava com muita dor, não estava conseguindo suportar dormir e tal, e aí veio por uma indicação de um amigo, e aí eu tive que ir atender mesmo no domingo, porque eu não conseguia, assim, ficar sem poder ajudar a pessoa, entendeu? Então eu também atendo ainda de domingo, por exemplo, tá? Mas, lógico que de modo geral, eu só atendo quando é emergência, quando a pessoa realmente precisa de mim, tá? Mas, no mais, de segunda a sábado, a gente está disponível para estar, né, atendendo os clientes. Hoje eu tenho uma divisão um pouco melhor, então eu atendo metade do meu tempo eu atendo e metade do meu tempo eu estou disponível para produzir os conteúdos para vocês, para dar aula, para programar as aulas, planejar todos os conteúdos, tá? E mesmo assim ainda fica corrido, né, como vocês podem perceber. Mas, se então, né, fechando aqui essa fase iniciante, 400 atendimentos. Então você tem que fazer, além dos 50, mais 350 atendimentos, que você consegue estar fazendo tranquilamente em torno de 4 a 5 meses. Então você fez ali, né? Na fase de formação, de 1 a 2 meses você consegue atender os 50 atendimentos. Depois, mais uns 5 meses arredondando para cima, já são 7 meses atuando como massoterapeuta para você chegar mais ou menos na fase júnior. Então, depois que você chega na fase júnior, aí é um negócio mais complexo. Porque, na minha opinião, para você se tornar um massoterapeuta sênior, que seria uma pessoa mais avançada, você precisa chegar no número mágico de 1000 atendimentos. E aí vai demorar esse tempinho,
né? E essa fase júnior é aquela fase mais complexa da carreira do massoterapeuta que eu sempre falo, tá? É aquela fase mais complexa que eu falo. E que você precisa de dedicação. E até eu esperava encontrar, dentro dos meus cursos, dentro das minhas aulas, no workshop mesmo, pessoas mais nessa fase, que estão com um pouco mais de dificuldade, às vezes, de preencher agenda, de ter mais estabilidade, tá? Mas não está sendo o caso. Eu tenho percebido que a gente tem atraído muito mais pessoas com interesse em entrar na massoterapia, ou seja, pessoas ainda na fase de formação e na fase iniciante. Que para mim é até bom. Por quê? Porque eu consigo te moldar, eu consigo te direcionar da maneira que eu penso. Porque às vezes essas pessoas que estão na fase júnior, às vezes até também elas têm essa dificuldade maior de aceitar uma outra orientação, porque elas já tiveram uma formação básica, né, prévia. E aí, até eles perceberem que não está dando certo aquilo que eles estão fazendo, tem um bloqueio ali. E eles precisam quebrar esse bloqueio, precisam estar disponível para mudar, para poder, né, conseguir evoluir aí na carreira. Então, quando a gente chega ali nos 1000 atendimentos, você consegue fazer essa transição. E aí, eu tenho, assim, quase que certeza que você vai já estar realmente bem melhor como profissional. Já vai ter clientes fixos, já vai ter pacientes que procuram seu serviço por causa da prevenção, não só por causa da dor, por causa de uma queixa. Então, eu já tenho certeza que você vai estar muito melhor em termos de atendimentos. E nessa fase júnior, o que a gente tem que buscar para conseguir chegar lá é ter pelo menos, numa média, de 4 atendimentos por dia. 4 atendimentos por dia. E aqui vamos ser bem claros, assim, 4 atendimentos por dia não significa que todo dia você vai atender 4. Porque pode ter certeza que, por exemplo, numa sexta-feira e num sábado, você tem capacidade de atender o quê? 6 clientes. E isso vai te ajudar a diluir durante a semana. Né? Porque tem dias na semana que, no meu caso aqui, de terça e quarta-feira são os piores dias. Terça e quarta-feira são os piores dias. Então, na segunda eu costumo atender bastante cliente, na quinta já vai aumentando, e sexta e sábado é certeza que se eu abrir até para 8 atendimentos, eu consigo atender 8 clientes no dia. Então, se eu fizer essa média, tá, eu vou conseguindo, né, ter ali uma média de 4. Se eu somar esses dias de atendimento na semana, eu consigo manter uma média de 4 atendimentos por dia. E aí, se a gente pensar nisso, 4 vezes 6 dias na semana atendendo, de segunda a sábado, eu tenho 24 atendimentos. Vezes 4 semanas no mês, me dá quase 100 atendimentos no mês. Então, se você parar para pensar assim, será que é tão difícil chegar na fase sênior, na fase avançada? Gente, não é difícil. Mas exige o quê? Dedicação. Porque você atender 4 clientes por dia significa que você está dedicando aproximadamente 30 horas por semana nessa atividade. E aí, se você pensar em termos de faturamento, será que é bom para mim? Né? Será que essa meta para mim é interessante? Eu acredito que sim. Por quê? Porque na média do valor, né, da sessão de 1 hora do massoterapeuta no Brasil é R$100. Tem alguns lugares um pouco menos e outros lugares até bem mais, tá? Então, considerando R$100, se você atende no mês, né, seria 24 vezes 4, dá 80, mais 16, 96 atendimentos. Então, você tem um faturamento de R$9.600. Um faturamento de R$9.600. Quem hoje consegue faturar R$9.600? Muita pouca gente. Muita pouca gente. Então,
esse vai ser ali a sua meta quando você estiver chegando nessa fase sênior. E aí, de acordo com os nossos cálculos aqui por mês, você vai demorar em torno de 1 ano a 1 ano e meio para conquistar tudo isso. Tá? É nessa fase que você já vai estar realmente muito mais experiente. E quanto mais precoce você conseguir isso, mais rápido você vai atingir isso. E aí aquilo que eu falo, eu já comentei com vocês. Vocês lembram quantos clientes eu atendia por dia no Japão, quando eu comecei? Isso lá em 1996, hein? Em 1996. Eu atendia na média de 20 clientes por dia. E eu trabalhava 6 dias na semana. Teve um mês que eu folguei 1 dia no mês só, no mês de agosto, né? Que eu acho que eu já comentei para vocês também. Mas na média, vamos dizer, eu trabalhava 24 dias por mês. Então, se eu atendesse 20 vezes 24, né? Então 20 atendimentos por dia vezes 24 dias no mês. Então, se era vezes 10, era 96. Se você fazer vezes 12, vai dar 180 mais 12, 192 atendimentos por mês. Então, em 1 ano, eu tava lá já com mais de, né? Se vezes 10 dá 2.000, eu tava com mais de 2.000 atendimentos em 1 ano. Então, essa é a diferença. Isso faz com que você evolua naturalmente. Não tem como, tá? Então, isso que eu falo, lógico que no Brasil os números são bem diferentes, a realidade é outra, mas, né, a gente baixou os números para a realidade brasileira também. Então, é isso que é o bacana, tá? Eu acho que isso que mostra para vocês, ou que eu estou tentando mostrar para vocês, que é o caminho, é a trilha natural do massoterapeuta em busca do sucesso, tá? E eu espero que tenha ajudado vocês nesse sentido, tá? Bom dia, Lene. Sua orientação é muito rica, admiro muito. Que bom, obrigado. Legal, legal. Sim, após alguns atendimentos eu já cobro, dou cortesia porque trabalho também como terapeuta podal e ofereço essas cortesias. Isso mesmo, Alessandra. Eu tenho certeza que você faz certinho porque eu te acompanho bastante. O Tadeu entrou também. Eu fiquei falando um monte e acabei perdendo aqui a sequência, né? Além dos olhos profissionais, você usou o olhar humano nesse caso pontual. Verdade, do meu atendimento de domingo, né? Ontem, dia 12, estava em casa de um líder, fiz 4 massagens na mesa. E a dona perguntou se ela conseguia mais pessoas e eu faria. Respondi que sim, tá vendo? Ó, o Tadeu, eu tenho certeza que vai também seguir esse caminho. Não tenho dúvidas disso, Tadeu. Bom dia, surreal, a Cibele falando. Brandão, massoterapeuta, bom dia, entrando. Então, gente, é mais ou menos isso, tá? Eu até mudei aqui o tema da live, né? Mas é uma coisa que eu venho trabalhando, né? Para tentar ajudar vocês a enxergarem melhor esse percurso e colocarem metas para que vocês consigam atingir essas metas, tá? Em busca do sucesso. E que vocês não desistam nesse meio do caminho. Entendam esse trajeto. Então, eu estou começando a criar esses marcos, né? Então, na fase de formação, pelo menos 50 atendimentos. Depois, você entra na fase iniciante, que você vai finalizar essa fase, essa transição para a fase júnior, após 400 atendimentos. Passado essa fase, né, iniciante, a gente vai entrar na fase sênior. E aí, quando que você... Desculpa, fase júnior, né? Quando que você passa para a próxima fase, do júnior pro sênior, tá? Depois de 1000 atendimentos, tá? E assim por diante. E como ajudou, professor? Agora tem uma base de quantidade de atendimentos por dia. Isso mesmo, Tadeu, muito bom, sabe? Eu espero que você tenha entendido realmente, fico feliz com isso. Porque isso dá ali o que você tem que conquistar, né? O que você tem que buscar naquele momento. Para você fazer as divulgações, para você fazer as abordagens, para você oferecer para as pessoas mesmo.
O que, né, você vai falar assim, ah, não, tá bom. Mas sempre aquela coisa assim, se você quer se diferenciar no mercado, faça sempre um pouquinho a mais. Sempre um pouquinho a mais, tá? Eu tô te mostrando aqui a média. Se você fizer isso, tá bom. Dentro de um processo normal, você vai evoluir. Mas, né, se você quer, né, realmente seguir esse caminho, se dedique um pouquinho mais, que você vai ver que o resultado vai vir mais rápido ainda, tá? A ideia, assim, eu não sou uma pessoa assim que tem todos esses aspectos de garantir que na parte de gestão, né? Eu não sou um cara do escritório, do administrativo, tudo mais, mas é tranquilo. A Cibele falou, 1000 atendimentos é em 10 vidas para conseguir. Não é, Cibele. É aquilo que eu estava explicando para vocês. Parece uma coisa assim absurda. Parece uma coisa absurda. Mas é tudo uma questão, tá? De 1 ano e meio, no máximo a 2 anos. Cada um vai ter seu tempo. Mas é aquilo que eu falei para vocês. A partir do momento em que você não busca uma estabilidade para conseguir de 3 a 4 atendimentos por mês, você não vai conseguir sobreviver na massoterapia. Então, essa meta de 4 a 3 atendimentos por dia, é fundamental. Porque eu tenho certeza que a partir do momento em que você conquistar essa média de 3 a 4 atendimentos por dia pago, você vai estar tranquilo na massoterapia. Tá muito tranquilo, tá? A Ivaneide, sensei, estou praticando shiatsu no trabalho, meus colegas estão amando. Perfeito, Ivaneide, é isso mesmo. Quanto mais você praticar, mais, né, você vai se aprimorar, mais habilidades e tudo mais, tá? É isso que eu quero mesmo. A Cibele falando aqui, ó. Quando o senhor veio do Japão, já era sênior? De certa forma, sim. Por quê? Porque eu trabalhei 3 anos lá, né? 3 anos lá. Então, se você for ver em termos de atendimento, tudo bem que no último ano a média caiu, mas com certeza eu fiz mais de 5.000 atendimentos no Japão, tá? Com certeza mais de 5.000 atendimentos no Japão. Teve um mês, né, que foi o mês de agosto de 98, eu acho, que se eu não me engano, de 97. Em agosto de 1997, em agosto a gente tem o feriado do Obon em Assumi. E nesse dia eu folguei só uma terça-feira no mês. Todos os outros dias eu trabalhei das 10 da manhã às 10:30 da noite. Então a gente trabalhava assim, e não era só eu, tá? Era muita gente que trabalhava esse horário, mas nem todo mundo trabalhou todos os dias, né? Folgava pelo menos um dia na semana, que é o normal, né? As pessoas trabalharam. Mas como eu tinha 20 anos, né? A gente tinha pique para aguentar trabalhar muito, né? Eu trabalhava bastante mesmo. E nessa época, assim, nesse mês, se eu não me engano, eu atendi, né, vamos supor assim, realmente era em torno de 20 vezes 29 dias. Vamos fazer vezes 30 para facilitar. Só nesse mês foi em torno de 600 atendimentos no mês. Tá? 600 atendimentos em um mês. Então é muita coisa, é muita coisa. E isso tudo, né, é só por uma questão assim, de aprendizado. Só que tem um detalhe que eu ia comentar aí. Quando eu voltei para o Brasil, as características dos clientes mudaram, né? O japonês, o oriental, ele tem uma forma de pensar, uma cultura, uma genética, né? Uma estrutura corporal. E o ocidental tem diferente. E os hábitos também são diferentes. Então, tudo isso fez com que, na verdade, eu tivesse que dar passos para trás para depois poder evoluir de novo. E eu lembro assim, logo quando eu voltei, eu fazia atendimentos particulares, domiciliares, para poder ter uma renda, antes de entrar na faculdade e tudo mais.
Só que assim, era aquela típica coisa assim, ó, eu fui lá no Marcelo, meu, o japonês quase me matou, mas eu melhorei. Só que esse negócio de quase me matou fazia com que as pessoas só me procurassem quando realmente estavam com dor. E isso não gerava um fluxo na minha agenda. Tá? Isso não permitia com que eu tivesse uma renda mais estável, por mais experiência que eu tivesse e por mais propaganda e marketing que eu tivesse. Imagine assim, ó, o cara trabalhou 3 anos no Japão, o cara é japonês, entendeu? E tem tudo, então, para ser o cara. Só que aí o cara vinha para mim e eu resolvi o problema, só que eu pegava muito, muito pesado, muito pesado. E aí as pessoas sentiam muita dor. Né? Então, tinha essa questão que eu tinha que trabalhar e evoluir. Só que eu demorei muito para perceber isso. Porque japonês é meio cabeça dura para começar, entendeu? Entender essas coisas. E aí, com o tempo, e eu fui percebendo que eu precisava controlar melhor. Mas assim, a questão, a ideia de você trabalhar forte, de você ter que trabalhar naquele sentido, era tão enraizada em mim por causa da minha formação no Japão, que isso demorou até um pouco mais de tempo, que eu só fui perceber efetivamente quando eu entrei na faculdade de fisioterapia. E é por isso que eu falo assim, que o estudo, o aprendizado, a educação constante, né? O estudo continuado sempre ajuda, porque aí eu fui percebendo as diferenças realmente, né? E controlando um pouquinho melhor, né, a intensidade de pressão, né? Aprimorando a minha habilidade manual, vamos dizer assim. Então isso tudo foi evoluindo. E aí, que nem outro dia uma pessoa me perguntou, professor, será que eu tenho interesse, tá, em começar um curso profissional técnico de massoterapia aqui na minha cidade pelo Senac? O que o senhor acha? Eu acho interessantíssimo, tá? Se você tiver condições de tempo e às vezes não sei financeiro, porque tem um custo isso, faça o curso técnico. Vai agregar muito na sua formação e na sua futura carreira, tá? Vai agregar muito isso, tá? É sobre isso que eu estava pensando agora. Temos culturas diferentes, com certeza, muito diferente, né? E por mais que nossa cultura seja diferente, o mestre já nos ensinou sobre perguntar sobre a opção. Isso, porque apesar de tudo, né, eu tenho na minha concepção de que se eu também não consigo atingir a pressão, né, para o cliente, que é variável de pessoa para pessoa, eu também não vou ter o resultado. Então eu preciso sim conversar com o cliente, eu preciso sim atingir esse ponto. E a vantagem é de que quando você consegue fazer isso, ele não vai sofrer de dor. Por quê? Porque ele vai sentir aquela dor gostosa, aquela dor que parece que vai aliviar. Então isso tudo é importante para o massoterapeuta. Isso é o diferencial. Então quando a pessoa chega e faz isso, ela consegue evoluir na carreira. Tá? Isso é importantíssimo. Não tenha dúvidas em relação a isso. Faz a diferença. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma outra questão em relação a isso? A Marisa Ramos. Beleza. Ó, falando na Marisa agora que ela falou, eu sei que tem pessoal aqui que já deve ter feito a avaliação, que já recebeu o certificado, né? Que eu vejo que eu tenho bastante alunos aqui. Mas o pessoal que fez o workshop, né? O segundo workshop Turbine Sua Massoterapia, que vai solicitar o certificado. Então, ontem foi dia 11. Então, desde ontem está liberado o link. Se o seu cadastro no workshop estava tudo certinho, você recebeu o link para fazer a prova e solicitar o certificado por e-mail. Tá? Então, se o seu cadastro foi feito certinho, você recebeu por e-mail. Bom, não recebi por e-mail, beleza. Não recebeu por e-mail, eu coloquei lá no meu Telegram, tá? Tá lá no Telegram o link para você.
como que você acha no Telegram? Vai lá para cima, tá? Clica lá nas configurações e acha onde tem links. Clica ali onde tem links, vai aparecer, tá? Para você clicar e ele vai te direcionar por formulário do Google. Lá você preenche o seu nome, o seu e-mail, o e-mail válido. Se o e-mail estiver errado, vai dar erro, você não vai conseguir enviar. Então, pelo menos o e-mail ali é certeza que vai dar certo, tá? Mas não se esqueçam de colocar o nome do jeito que vocês querem que apareça no certificado. Eu vi muita gente escrever assim lá, o e-mail, e depois escrevia massoterapeuta de sucesso. E aí, o certificado vai automático para o seu e-mail e vai escrito como que seja. Eu certifico que o massoterapeuta de sucesso concluiu o curso tal. Entendeu? Então é para colocar o seu nome. Leiam com atenção lá, que é para colocar o seu nome. E eu estou falando isso porque acontece. Todas as vezes acontece das pessoas colocarem errado o nome ali. Aí depois vem me pedir. E aí demora um tempo até a gente conseguir corrigir tudo isso, tá bom? Tem que ter mais paciência aí. O Tadeu falando assim, eu estou cobrando R$ 2,50 um minuto, mas faço por 15 minutos e cobro R$ 25 para dar um bônus de uns minutos ao cliente. Dependendo de como o cliente está, os minutos que vou ter valor aumenta. É verdade, perfeito na verdade, né, Tadeu? Se você analisou também aí o seu custo, né, em cima disso, eu acho que está dentro de um valor bem razoável mesmo. E aí, baseado na minha experiência, no que eu imagino que seja, mesmo porque também como você mora em São Paulo, o custo é mais alto, não tem como ser muito mais baixo que isso, né? E o pessoal, graças a Deus, aí em São Paulo já está mais acostumado, né, em relação aos valores, tá? Como medir essa pressão? O Pro Saúde PT, perguntando para o cliente, tá? Essa é a única forma de você ter certeza de que você não está exagerando na intensidade de pressão. Então, como que você faz isso? Você pergunta. E aí, quando que eu pergunto? Toda vez que você mudar de região. Por quê? Eu já contei essa historinha antes e vou contar aqui de novo. Eu faço uns treinamentos, né, com os meus, o pessoal que trabalha comigo, e aí a gente tem, depois quando está evoluindo, uns atendimentos em clientes, né, já para fase final de avaliação. E aí teve um cliente que ele fez a massagem e foi tudo ótimo. Então ele saiu falando, elogiando, falou assim, nossa, estava muito bom, gostei bastante, a pessoa tem uma mão bem firme, bem bacana, só que poderia ter sido excelente se ela tivesse feito mais forte na região das costas. Olha só, se ela tivesse feito mais forte na região das costas. E o que aconteceu? É que na região do pescoço, a sensibilidade é uma. Na região do braço, a sensibilidade é outra. Por quê? Porque a quantidade de músculo, nervo, ligamentos é uma. E na região das costas, a musculatura é muito maior. Então, automaticamente, nessas regiões, a intensidade de pressão tem que ser maior. Só que ela seguiu no mesmo ritmo. Então, se ela tivesse perguntado para ele se a pressão estava boa, ele ia falar, pode fazer um pouquinho mais forte. E aí, a massagem teria sido perfeita, tá? Então, é por isso que eu sempre falo que, de modo geral, de acordo com as transições e as regiões, em termos de musculatura, sensibilidade, pele, isso tudo ajuda a gente a entender melhor qual a intensidade de pressão que eu aplico, né, no meu cliente. Mas o fundamental é a comunicação, é perguntar para o cliente como que ele está, tá bom? A Marisa falando, acabei de fazer a avaliação, apareceu o link, obrigada. Bom dia, Tati, tudo bem? Legal. Professor, tire uma dúvida, desculpe se perguntar for bem. Esse certificado de participação é o mesmo que você liberou? Isso, é o mesmo. Então quem já fez não precisa receber de novo, tá bom? Não precisa fazer de novo. O Caio, massoterapeuta, mandou uma pergunta aqui, ó. Professor, eu aprendi a MTC e fica muito fixado em mim a questão dos meridianos.
Mas como faço? Mas quando faço uma massagem clássica, por exemplo, eu fico preocupado em desequilibrar a energia da pessoa. Faz sentido? Eu até entendo, né? Agora, assim, você tem que pensar que uma coisa é você estimular ali especificamente o meridiano. Então, quando você faz movimento de deslizamento, e, por exemplo, numa massagem clássica, ou faz movimento de um pouco mais forte, traços, você não vai fazer ao longo do trajeto inteiro do meridiano, tá? Agora, você vai trabalhar muscularmente o local. Então você não vai ter essa capacidade de influenciar tanto no fluxo de energia. Agora, se isso para você é muito importante, uma dica que eu dou é você sempre procurar trabalhar no sentido do fluxo, tá? Então, por exemplo, o meridiano da bexiga nas costas, qual que é o trajeto? Ele começa na cabeça e vai descendo. Então, tenta fazer nesse sentido, para baixo, tá? A maioria das pessoas começam da lombar para o ombro, né? Da lombar para o ombro. Mas se você realmente se incomoda com isso, tá? Tenta trabalhar no outro sentido. Tenta trabalhar das costas, do pescoço para a lombar. Faz uma adaptação baseado no seu princípio, na sua preferência de princípio. Porque existe outro princípio ali da musculatura, dos trajetos, que também permite que você trabalhe desse jeito. É tudo uma questão de preferência, daquilo que você acredita. E se você acredita na MTC e nos canais de meridiano, tenta fazer isso no seu trajeto. Agora, por exemplo, se a pessoa está muito estressada, você tem que sedar ela. Você concorda que fazer no sentido contrário também é interessante? Porque você ceda o meridiano. Ainda mais se você verificou que tem a relação com o meridiano da bexiga. Então, no braço, qual que é o trajeto? Pessoa estressada. Perfeitos os meridianos, coração e pericárdio, tá no braço. Qual que é o sentido? Do tronco para a mão, beleza? Então, se eu tenho que sedar isso, eu vou fazer a massagem de que sentido? Da mão para o tronco. Porque se eu fizer no sentido do fluxo, eu vou tonificar o meridiano. E eu quero sedar o meridiano. Então eu vou começar do contrário, tá? Então você pode fazer essas adaptações baseado no seu conhecimento, tá? Não tem problema nenhum, tá? Lógico que eu sempre falo assim, você tem que respeitar o seu professor. Então, se você está em formação, faça o que ele manda. Por quê? Porque você está em formação. Mas, a partir do momento em que você concluiu o curso, que você está ali no seu atendimento, no seu espaço, ou atendendo no domiciliar o seu cliente, você é livre para fazer do modo que você quiser. Mas as consequências também são de acordo com as suas ações. Se você estudou, está confiante, sabe o sentido dos meridianos, sabe, né, domina o conceito, você tem essa total liberdade para desenvolver o seu protocolo. E eu estimulo isso até. Só, né, durante a formação, que eu acredito que é interessante sempre você respeitar o professor que está te ensinando. Eu faço isso sempre. Hoje, por exemplo, vocês podem me ver como um professor, um cara experiente, mas vocês sabem que eu faço muitos cursos até hoje. E todo curso que eu vou fazer, eu respeito e sigo as orientações que o professor me dá. Depois que eu concluo o curso, a formação é que eu vou pensar, eu posso fazer isso, assim, assim, assado, que de repente melhora. Esse movimento, não gostei tanto. Posso deixar de lado. Nossa, esse aqui, é fantástico. Vou ter que agregar na minha conduta. Vou ter que dar um jeito de inserir essa manobra aqui na minha sequência. Então, essas coisas assim é natural. E é isso que faz você o quê? Evoluir como profissional. Gerar mais resultados. Fazer alguma coisa diferente no seu atendimento. E pode ter certeza que o seu cliente vai perceber isso.
pode ter certeza que o seu cliente vai perceber isso, tá ok? A Lene falou, professor, você tem muita propriedade no que faz. Em consequência disso, suas orientações também têm propriedade e não deixa dúvida. Que bom, fico feliz, Lene, fico feliz que você consiga entender. O Caio, entendeu, Caio? Espero ter te ajudado, tá? Explicação perfeita, muito obrigado. Então, assim, depois você me fala o que você escolheu, né? E aí sim, lógico, que eu posso te ajudar mais nesse aspecto, né? Mas assim, o que eu acho que vale a pena você pensar é estudar o fluxo e estudar os sintomas e entender que ou eu preciso tonificar ou eu preciso sedar. E aí, no sentido do fluxo que você vai trabalhar. Beleza? Então, eu acho que é totalmente possível essa adaptação. Mas, eu também te garanto, assim, como fisioterapeuta, tá? Que se você fizer a massagem clássica respeitando a fisiologia, o sentido, a fibra muscular, ou até mesmo fazendo o movimento contrário, mas também com um objetivo, você não vai influenciar na energia dele, tá? É muito engraçado isso, né? A gente que começa a trabalhar com medicina chinesa, realmente às vezes entra em conflito, porque você quer tudo levar para esse lado. Mas a gente tem que ter consciência que cada teoria tem seus fundamentos, Nós criamos preferências, né? E eu acho que isso é óbvio, né? Mas nós somos orientais, aquilo que eu falei para vocês, assim, eu não sou japonês, eu sou descendente de japonês, tá? Eu sou brasileiro, então o meu pensamento também tem um pouquinho disso. Ainda mais quando eu comecei a desenvolver uma questão de pesquisa, né, de estudo, que eu fiz o mestrado e o doutorado, aí que você começa a perceber mais ainda essa questão da fisiologia, do mecanismo de ação, da resposta e tudo mais. E aí, assim, só para finalizar aqui, eu estou terminando de montar o meu e-book de ventosa terapia. E aí ontem, pesquisando pela internet, eu achei um curso, né? E aí eu tenho o hábito de entrar e ler a descrição do curso para entender os conteúdos, como é que aborda, tá? E aí estava escrito lá que era uma propaganda, não era uma propaganda, mas era uma descrição do curso de ventosa terapia, e ele falava assim, ó, mas a ventosa terapia é um recurso que não tem efeito no sistema muscular. Estudos indicam que o resultado de tratamento, assim como o efeito placebo, são semelhantes. E aí você fica pensando, mas por que a pessoa coloca um negócio desse, né? E existe isso na literatura. Inclusive é um quadro que eu já prometi para vocês, mas que eu vou botar em prática. E eu tô já falando aqui de antemão. Semana que vem nós vamos ter, o tema da nossa live vai ser massoterapia baseada em evidências. Então eu vou trazer aqui um artigo científico e a gente vai falar sobre ele. E a minha ideia é ensinar vocês a lerem artigos científicos com base na massoterapia. E a partir daí, conseguir justificar vocês mesmos por que vocês fazem isso, tá? Então, eu quero dar esse passo a mais para vocês. Eu sei que tem muita gente aqui que tem dificuldade de ler artigo científico, de procurar artigos científicos. Então, a minha ideia é pelo menos uma vez por mês, porque para não ficar um negócio muito chato, tá? Mas se vocês curtirem, a gente pode pensar em fazer 2 vezes por mês. Eu vou pegar um artigo e a gente não vai ler ele inteiro, né? Mas a gente vai desmiuçar ele um pouquinho nos aspectos mais importantes e durante a live
a gente vai discutir esse artigo, e aí quem quiser esse artigo depois me manda um direct e eu vou mandando para vocês. A Paula G. Rocha perguntando, qual base de dados você usa para encontrar artigos? Hoje eu uso o PubMed. Vou até colocar aqui, ó, PubMed. E aí tem um detalhe, né? Que os artigos são em inglês, né? São em inglês, não tem jeito. Então, para que a gente consiga evoluir, a gente tem que também desenvolver isso. Sorte que hoje o Google Tradutor, ele te dá uma boa ideia do que o artigo está falando, tá, gente? É bem tranquilo em relação a isso. Então, o tema da nossa próxima live, segunda-feira que vem, tá? Vai ser o quê? Massoterapia baseada em evidências, tá? Em que eu vou pegar um artigo e a gente vai discutir esse artigo aqui durante a live. E aí eu vou tentar botar alguns aspectos assim, algumas imagens, vou deixar preparado umas imagens para facilitar aí o entendimento de vocês em relação a isso. E eu vou publicar o link onde está o artigo para que vocês consigam ler antes. Perfeito. Vou fazer o seguinte, no meu stories de hoje ou de amanhã no máximo, eu vou pegar e vou disponibilizar o artigo para vocês conseguirem já ler antes de segunda-feira. Tá? Então vai ter bastante tempo aí para vocês também lerem o artigo antes. E aí a gente vem aqui discutir junto esse artigo. Eu não vou falar o título, o tema do artigo, porque eu peguei um primeiro para ser em inglês, mas eu vou tentar achar um primeiro em português, para a gente começar mais leve, tá? Então vou tentar pegar um em português e aí facilita o trabalho de vocês. Mas dali em diante, provavelmente, todos vão ser vai ser em inglês, não vai ter jeito. Tem alguma revista específica de massoterapia? Tem sim, né? Na verdade, assim, lógico que não é específica de massoterapia, as melhores revistas, né? Mas tem de terapia manual. Tá? Tem essas revistas. E a maioria delas são em inglês, são internacionais, não tem jeito, tá? Agora, tem uma brasileira chamada Fisioterapia em Movimento, que tem alguns artigos em português relacionados à massagem, relacionados ao Watsu, por exemplo, shiatsu na água, tem em relação a Shantala, massagem em bebês. Então são temas bem interessantes que a gente consegue achar também aqui no Brasil. Agora, infelizmente, assim, para a gente ter artigos de qualidade que a gente possa confiar, tá? A gente vai ter que trabalhar com artigos internacionais. Eu trabalho com 2 nichos. Como faço para associar isso no meu Instagram? Trabalha separadamente. Então faz publicação para um nicho e depois outro dia faz publicação para o outro nicho. Divide. Então 2 dias na semana você trabalha. Se você publica todo dia, você vai alternando. Um dia você publica conteúdo para o nicho, no outro dia para o outro nicho. Entendeu, Irla? Agora sim, eu não recomendo trabalhar mais do que 2 nichos, tá? Porque senão vira confusão. 2 nichos é até aceitável. Eu acho que dá para trabalhar isso. Mas não mais que isso, tá? Lógico que você pode também, de repente, fazer outro perfil, né? Trabalha com 2, 3 perfis, mas aí dá bastante trabalho, né? Dá bastante trabalho. Eu acho que aí não é dos mais interessantes, tá? Então, tenta trabalhar assim. 2 nichos dá para você ir alternando, se você publica todo dia. Se você não publica todo dia, se você publica 4 vezes na semana, cada dia, né, vai alternando os nichos, tá? Ou tem a opção de você separar o Instagram. Faz um para um nicho e o outro para outro nicho também. Tem essa possibilidade, tá ok? Mas também dá mais trabalho mesmo para você controlar tudo isso, né? Bom, é isso, pessoal. Bom dia. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Tema já definido para a próxima live. Então, massoterapia baseada em evidências, tá ok? Abraços e até semana que vem.
No Stories de hoje ainda, ou no máximo de amanhã, eu vou colocar o artigo científico para vocês lá, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Bom dia, boa segunda-feira para vocês também. Tchau, tchau, Clau.